E agora, fique por dentro dos assuntos ligados ao direito imobiliário com o colaborador da Rádio Justiça, o advogado e presidente da Comissão de Direito Imobiliário OAB Minas Gerais, Dr. Quênio de Souza Pereira. E agora no quadro Direito Imobiliário do Revista Justiça, o último quadro Direito Imobiliário de 2019, vamos falar sobre a arrematação de imóveis em leilões. Muitas vezes estes imóveis vão para leilão promovido por instituições financeiras que têm aumentado muito até diante da crise que agravou o desemprego e a capacidade das pessoas pagarem as suas prestações. Mas aquele que adquire a casa ou apartamento ocupado pelo ex-mutuário deve tomar alguns cuidados para que se torne efetivamente dono do imóvel com as características que ele adquiriu. Para falar sobre esse tema na Rádio Justiça, eu converso com o presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Minas Gerais e conselheiro da Câmara do Mercado Imobiliário de Minas e do Secov, Dr. Quênio de Souza Pereira. Dr. Quênio, mais uma vez obrigado por atender a Rádio Justiça. Bom dia. Bom dia, o prazer todo meu, Sérgio. É muito bom estar com você, fechando o ano, né, da Rádio Justiça, visando orientar a população em relação à área imobiliária. Com certeza, doutor Quênio, mas sobre este fato dos leilões, eles têm aumentado devido até à crise econômica, doutor Quênio? Realmente temos visto de 2015 para cá recordes sucessivos de leilões no nosso país, em especial na área imobiliária, tendo visto que houve o agravamento do desemprego em 2015, né, em diante, e as pessoas, né, passaram a ter uma dificuldade de manter a pontualidade das prestações da casa própria, sendo que esses financiamentos são de grande monta e há uma situação grave que as pessoas não percebem muito, que o financiamento imobiliário no Brasil, ele tem como garantia a alienação fiduciária, em que permite que o credor, após 3, 4 meses de atraso, venha a solicitar ao oficial do cartório que oficie, né, que intime o devedor a pagar todo débito acumulado e débito atrasado. E caso não haja esse pagamento, o agente financeiro ele paga o ITBI do imóvel, consolida a propriedade no nome dele e leva esse imóvel a leilão. Ou seja, a garantia fiduciária no nosso país ela é muito violenta. Ela protege muito o banqueiro, no caso quem financia, e coloca uma situação preocupante o devedor. Então cabe realmente às pessoas entenderem que a inadimplência no setor imobiliário em relação ao financiamento, ela tem consequências graves e muito rápidas. E isso vem a motivar o grande volume de leilões no nosso país. Isso tem a ver alguma coisa sobre a influência já da lei do distrato que foi modificada em 2018? A lei do distrato, ela veio a proteger muito as construtoras nesse aspecto e se aplica à transação de imóveis na planta, no caso a incorporação. Então, a sua colocação é muito feliz, Sérgio, porque serve de alerta que comprar imóvel hoje na planta é muito mais arriscado do que antes de 2018, porque a lei ela veio a afrontar ações do STJ que protegiam o comprador. Então, o STJ conseguia aplicar, ou permitir a aplicação de multa de até 10% com a rescisão. De acordo com a lei do distrato, né, caso o comprador venha a se arrepender ou perder a capacidade de pagamento, essa multa poderá ser de até 25% se o imóvel não for afetado, e se a incorporação tiver patrimônio de afetação, essa multa poderá ser de 50%. E em ambos os casos da rescisão por culpa do comprador, ele, além de perder 25% ou até 50%, depende do caso, pagará também a comissão de corretagem. Ou seja, comprar imóvel na planta de 2019 para cá passou a ser muito mais arriscado, havendo situações em que o comprador poderá perder até 70% que ele pagou para a construtora no caso de arrependimento. Então veio a ser aprovada uma lei altamente, vamos colocar assim, desequilibrada, que prejudica em especial o comprador. Já a construtora, quando atrasa a entrega do imóvel, a multa será de 1% só sobre o valor que o comprador pagou. Ou seja, a construtora não tem quase nenhuma penalidade. Já o comprador, ele é punido de forma veemente
e de forma completamente desequilibrada. Doutor Quênio, 2019, com esta lei do distrato, o que o senhor pode analisar sobre o mercado imobiliário? Aqueceu, não aqueceu? As construtoras conseguiram vender mais ou não? O mercado imobiliário, ele se movimenta por ciclos. Tem um ciclo, parar de 96, 2006, 2007 até 2013, houve uma grande alta, né? O governo federal estimulou a aplicação na área imobiliária, aumentou o prazo dos financiamentos, houve uma redução de juros naquela época e a economia realmente bombou, né? Então houve um grande movimento positivo da economia em 2008 e 2009, com capitais estrangeiros vindo a ser aplicados no nosso país. Então foi um momento de euforia, em que o imóvel subiu até 16% ao ano, ou seja, 3 vezes mais do que a inflação. Só que esse ciclo parou em 2013. 2014 começou a declinar, 2015 acompanhou esse declínio e vemos que agora, esse ano, né, o mercado está mais equilibrado. Então, está começando a ter uma reação, reação essa motivada também pela boa fase do caso da Selic. Né? A Selic está muito baixa e quando a aplicação financeira passa a remunerar menos o capital, as pessoas que têm dinheiro passam a ver imóvel com maior interesse. Então, durante muitos anos, a Selic ficou em 14% e hoje vemos que ela está em apenas 5%, ou seja, quem tem dinheiro no banco para conseguir uma remuneração de 5%, vai ter grande dificuldade, porque o banco tem que ter o spread dele, né, o ganho dele. Então, nessa situação de baixa rentabilidade do mercado financeiro, tendo em vista que o mercado de ações é altamente especializado, vemos que o mercado imobiliário começa a reagir positivamente em 2019. A tendência é que ele venha a melhorar mais ainda o ano que vem. O que depende é apenas o aquecimento da economia e a questão do desemprego, no caso a queda do desemprego. Porque grande parte dos imóveis que são negociados, eles são vendidos baseados em financiamento. Financiamento esse em torno de 10, 15, até 35 anos. E nós sabemos que as pessoas, para contraírem um compromisso, um financiamento de 20, 30 anos, ela tem que ter um mínimo de segurança, no caso, a perda do receio de ficar desempregado ou de ter uma queda na sua renda. Então, eu vejo que o mercado imobiliário de 2020 em diante tem tudo para deslanchar, faltando realmente que haja uma redução do desemprego e o aumento da confiança. Em termos financeiros, o mercado está maduro para ter uma nova fase de alta. Isso que é esperado em todo o país. Doutor Quênio de Souza Pereira, vamos voltar então à nossa situação em que a pessoa vai, arremata um imóvel de leilão e quando chega lá encontra um ex-proprietário. Esse ex-proprietário que perdeu o imóvel por não ter poder de pagar, não ter como fazer os pagamentos, mas ele se recusa a sair do local ou até mesmo já alugou esse imóvel para uma outra pessoa, um terceiro. A posse do arrematante fica comprometida nessa situação? Não, de forma alguma. Quando a pessoa arremata o imóvel leilão, ela tem a garantia, né, da lei em que poderá entrar com emissão de posse e obter a ordem judicial de desocupação por parte do ex-mutuário ou de qualquer pessoa que ali venha deter a posse. É importante que, no caso de uma locação, né, o imóvel sendo locado, que esse novo adquirente faça realmente a ação, tome providências, o mais rápido possível, porque na locação existe o risco de configurar o prosseguimento dela pela inércia ou pela demora em agir. Agora, um fato que eu quero ressaltar, há situações em que o ex-mutuário cria impedimentos, embaraços, que podem, dependendo do caso, configurar até um ilícito penal. Então é importante que o novo adquirente, né, ao arrematar esse imóvel, ele venha ter uma consultoria jurídica, um advogado especializado, para analisar o caso de maneira a agilizar a obtenção da posse do imóvel. Porque caso, repito, venha a demorar em excesso, poderá ter outras complicações que poderão, no caso, gerar uma demora em relação à obtenção da posse.
Doutor Kennedy Souza Pereira, outra situação, relatos que esses imóveis que foram perdidos no leilão e arrematados, a pessoa quando chega lá encontra destruições feitas pelo próprio ex-mutuário. Por que isso acaba acontecendo e o que pode ser feito para a restituição desse prejuízo? A questão de consciência, né? A questão de educação. Tem pessoas que entendem que quando ela perde a capacidade de pagamento, né, ocorre naturalmente a cobrança por parte do credor, e esse credor acaba tendo que executar a dívida, tendo que criar uma situação de reduzir o risco, o prejuízo. No caso, quem emprestou o dinheiro tem o direito de consolidar a propriedade e levar a leilão. Então tem pessoas que têm consciência que elas que provocam isso, mesmo de forma involuntária. Agora, o que acontece é que tem pessoas que querem criar uma situação para punir o arrematante do imóvel, o qual não tem culpa nenhuma dessa situação. Porque se não foi determinado arrematante que comprou o imóvel, seria um outro. Então, cabe realmente a pessoa entender que é inaceitável a postura de subtrair, retirar coisas do imóvel visando danificá-lo. Então, dependendo do ato, pode caracterizar um crime de furto, artigo 155, ou pode até caracterizar um crime de dano, com o artigo 163 do Código Penal, que é o de destruir ou deteriorar a coisa alheia. Então, quando a pessoa visa inutilizar o imóvel, né, isso pode configurar dois tipos de ilícito penal, sendo importante que o adquirente, no caso o arrematante, venha a provar que houve tal ato de vandalismo no imóvel. Então, infelizmente, tem pessoas que agem de forma completamente indevida no ato da desocupação do imóvel, sem perceber que elas poderão ter que indenizar o arrematante em função dos danos do imóvel na área civil, mas também responder com um processo penal, o que acarreta muito transtorno para o ex-ocupante. Doutor Kennedy, aquele que arremata o imóvel, ele pode solicitar a vistoria realizada no imóvel pela instituição financeira? E qual é a importância dessa avaliação para um futuro? É normal, né, que todo banco ou agente financeiro, quando faz o contrato, ele tem a vistoria do imóvel, as suas características, né? O agente financeiro determina o engenheiro que compareça ao imóvel e faça uma avaliação com toda a descrição do bem. Há também essa descrição, em alguns casos, quando acarreta o leilão, ou seja, quando o leilão acontece, há bancos que fazem também essa nova vistoria. Então é importante que o arrematante ele tenha acesso à vistoria ao perceber que o imóvel foi danificado. Porque de posse da vistoria e verificando, né, o que aconteceu mediante a desocupação, poderá cobrar dos ocupantes os danos, o vandalismo que ele praticou. Então, essa vistoria, ela existe em qualquer financiamento, né, inicialmente, e vem a ser um elemento de prova do estado que aquele imóvel foi financiado ou foi leiloado. É um documento que vem realmente a proteger um pouco o adquirente em relação à posse do imóvel. Doutor Kennedy Souza Pereira, mais uma situação. A pessoa que ali vai de forma deliberada e danifica o imóvel da outra pessoa, ela pode responder criminalmente por quais crimes? No caso, como eu comentei, quando ela vem a praticar o dano com o objetivo de destruir, tornar aquele bem inútil ou deteriorar coisa alheia, ela estará incorrendo no crime previsto no artigo 163 do Código Penal, que pode determinar a detenção de 1 a 6 meses ou multa. E agora, quando a pessoa ela subtrai, né, ela arranca objetos do imóvel que não são aqueles utensílios normais, tipo um ar-condicionado, né, mas se ela arranca os armários embutidos, se ela danifica a fiação do imóvel, a parte hidráulica, então esse crime de subtração, né, de coisa alheia, está previsto no artigo 155 do Código Penal, sendo que a pena de reclusão é de 1 a 4 anos e multa. Então, na prática, as pessoas que vêm a perder o imóvel, elas devem ter em mente que elas têm o direito de usufruir do imóvel, desde que venha pagar pontualmente as prestações, mas ocorrendo esse fato lamentável, né,
da inadimplência, a qual não conseguiu vir a quitar, né, o débito, ela não pode criar uma situação de acarretar dano a terceiros, né, porque isso realmente configura o ilícito penal, podendo ter grandes aborrecimentos em relação a isso. A pessoa que arremata um imóvel, doutor Kênio Pereira, existe alguma forma dela proteger este imóvel contra a depredação? É muito comum, né, os pretendentes a comprar o imóvel, que eles compareçam no imóvel, né, procurem visitá-lo, até conversar com o ocupante, né? Esse ocupante, às vezes, ele pode ficar um pouco surpreso, mas é natural, né? Porque, inclusive, quando o imóvel é colocado no leilão, esse ocupante ele é intimado em relação ao leilão, ele é comunicado, não há nada de surpresa. Então, no caso, essa visita ao imóvel poderá até vir negociar com esse ocupante algum mobiliário, né, uma situação, um prazo de ocupação, uma situação, inclusive, que acontece às vezes, tem pessoas que compram esse imóvel leilão para locação. Então, já vi casos em que o ex-mutuário se tornou locatário, né, no caso, inquilino. Então, essa visita, ela pode vir a facilitar, né, que o arrematante tenha prévio conhecimento do estado do imóvel e poderá existir testemunhas, né, pessoas que sabem como aquele imóvel se encontrava, e quando acontece, às vezes, sim, um vandalismo, já teve casos da própria vizinhança, né, comunicar para o arrematante que houve realmente a subtração de alguns bens de maneira irregular. Então, essa visita prévia, né, poderia até bater fotografias, isso tudo pode vir a inibir um ato irregular e dar margem, né, para que o arrematante, sendo constatado algum dano, possa cobrar a devida indenização pelos atos irregulares. Mas o senhor não acha que isso até é perigoso contra a própria integridade física do arrematante? Depende, né? Porque as pessoas realmente, tem pessoas que podem vir a receber de forma muito agressiva o pretendente à compra do imóvel. Mas eu vejo que isso é raro, né? A grande parte das vezes é possível ter diálogo. Nada impede que o arrematante venha a contratar um especialista para entrar em contato, ou uma pessoa ligue, né, para o ocupante do imóvel, de maneira a sondar se ele tem disposição em conversar sobre isso, porque o detalhe é a forma de abordar. Pode ser que esse pretendente à compra, ele pode vir até fazer uma proposta direta para o mutuário, visando inclusive fornecer o recurso para ele, né, quitar o débito e reduzir o prejuízo. Um fato que eu quero ressaltar, eu já falei na Rádio Justiça há alguns meses, é que cabe ao mutuário, quando perceber que perdeu a capacidade de pagamento, promover a venda do imóvel de imediato. Vou falar um ponto que é muito importante para evitar o prejuízo do mutuário. Se ele realmente não consegue renegociar a dívida, se ele não consegue quitar o débito, né, que está na intimação que recebeu do oficial registrador, é muito mais viável ele fazer a venda pelo preço abaixo do mercado e quitar a dívida. E, logicamente, recebendo um valor menor, ele vai sobrar dinheiro para ele de forma a amenizar o prejuízo. Quero colocar muito claro que vejo mutuários insistindo em vender imóvel de acordo com o preço de mercado, ou então ficando inertes em relação à inadimplência, e o grande prejuízo é que, vamos imaginar uma hipótese, a pessoa comprou o imóvel por R$700 mil, o preço de mercado, ela financiou 250 mil, ou seja, ela pagou R$450 mil, e com o passar dos anos ficou inadimplente, devendo ali R$180 mil. Já vi pessoas perdendo o imóvel em função de dever apenas 20% do preço do imóvel. Então, nesse caso do exemplo, né, se o imóvel vale R$700 mil, deve 180, se ela vendesse esse imóvel por 500 mil, sobraria 320 mil reais em função dessa venda. Ou seja, ela perderia um pouco em relação ao preço de mercado, mas conseguiria guardar para si 320 mil reais, pagando o débito 180, quitando o financiamento. Mas o que acontece às vezes? Ela não quer vender de acordo com o preço abaixo do mercado, ela insiste numa venda que é difícil ser concluída,
E um fato que eu ressalto, imóvel não tem liquidez. Então, quando você vende baixo, a pessoa consegue obter o valor mais rápido, e se ela vendesse por 500 mil, colocando bem abaixo desse mercado, ela teria dinheiro. Mas o fato de ela não fazer isso, achando que vai ter prejuízo, acaba que ela não quita o débito, esse imóvel é levado a leilão, e pode ser que o leilão venha a ser feito por 250 mil reais, e vai sobrar para ela só 70 mil. Então, é muito melhor evitar o leilão. Por isso que eu ressalto que quando uma pessoa ela perde capacidade de pagamento, que ela deve promover a venda, repito, até abaixo desse mercado, para liquidar o débito junto ao banco. É muito mais lucrativo e evita um transtorno maior. Agora, esperar pelo leilão, isso é consolidar e agravar o prejuízo. Esse é o Dr. Kênio de Souza Pereira, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Minas Gerais, conselheiro da Câmara do Mercado Imobiliário de Minas de do Secov, falando hoje conosco na Rádio Justiça sobre a arrematação de imóveis em leilões, os riscos, as precauções que precisam ser tomadas. Dr. Kênio, quero agradecer a participação do senhor conosco aqui na Rádio Justiça durante todo esse ano de 2019 e aproveitar para desejar um feliz ano novo e que o senhor participe mais vezes conosco ainda. Um abraço. Um abraço, fico muito, muito contente de poder estar com vocês durante tantos anos. Um bom 2020 para todos vocês.